várias nuances daqui por diante, que a gente vai começar a botar aqui ao longo do tempo. A gente vai botar os links ali no nosso chat, é o nosso meio de comunicação. Boa tarde para todos. Eu gostaria de, sem mais delongas, de chamar o meu amigo Rogério Pérez, que você possa aqui fazer uma ótima apresentação sobre cura reconectiva e reconexão. Aí, Rogério, vamos que vamos? Vamos nessa. Prazer estar aqui, Leandro. Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar, bastante coisa para falar de cura reconectiva e de coisas em volta desse processo maravilhoso, esse processo que mudou muito a minha vida. Vamos lá. Deixa eu pegar o que eu tenho. Gente, é uma grande felicidade estar com vocês aqui nesse congresso. Estou repetindo de novo, né? Já estive ano passado aqui com o Leandro, já estive ano passado. Nesse mesmo congresso aqui, eu sei que isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. E agora aqui, segundo Congresso Holístico Sem Fronteiras, eu sou muito, muito, muito grato ao Leandro Souza. Leandro, é uma satisfação imensa estar com você aqui, sabe? Por tudo que esse congresso representa, pela possibilidade de levante que esse congresso traz para as pessoas, né? A Silvana, que está dando uma força com você também aí, montando essa história toda, e o Anderson, que é fera da parada também, né? Então, esse trio, quando se junta agora com a Cíntia, que está aqui com esse olhar brilhante para a gente aqui, isso é muito bacana, muito bacana. Eu sempre falo que torci muito pelo primeiro e pelo segundo, então, porque é a possibilidade de levar pessoas a um encontro, a possibilidade de levar pessoas a um processo de expansão. Isso, para mim, não tem, sabe, parâmetros. É muito importante, a gente se perde muito no mundo, né? E quando você faz uma coisa como essa, isso aqui é ponto de luz. Para mim, é essencial. Bem, podemos viver a vida como prazerosa ou fazer dela um fardo bem pesado a ser carregado. Qual é a nossa decisão? Muitas pessoas passam a vida inteira reclamando. Eu falo que parecem o tio reclamão, né? Que fica no cantinho daquelas festas lá. E que a gente chega e está lá reclamando, reclamando, reclamando. E se a gente for pegar, fica tranquilo, a gente vai ter motivo para reclamar de tudo, né? Daquele doce maravilhoso que engorda a gente, daquela relação bacana, mas tem aquele dia que é encrencado, né? Mas a gente pode ver luz. A gente pode estar sempre vendo luz nessas histórias todas. E a gente decide. A gente decide o que é interessante de ser feito, né? Esse aí sou eu. Meu nome é Rogério Pérez, eu sou palestrante, psicoterapeuta, mentor do trabalho da cura reconectiva e da reconexão. Já trabalho com isso há mais de 12 anos. Fui uma das pessoas que trouxe esse trabalho para o Brasil há cerca de 11 anos para cá, né? Eu tive acesso a esse trabalho de uma forma meio acidental e eu falo que essa forma acidental foi muito bacana de ser vista porque você vê que existia todo um processo, uma armadilha para que isso viesse. E isso, para mim, foi muito grandioso porque eu comecei a compreender esse trabalho muito tempo depois. Atualmente, eu acredito que eu compreendo um pouquinho mais do que aquela época, sabe? Mas eu vou estar contando para vocês um pouquinho dessa história toda. Tem bastante coisa para contar, né? Vamos lá. Ó, eu orbitei vários trabalhos terapêuticos, acupuntura, estava lá com Hatha Yoga, trabalhei e aprendi para Hatha Yoga lá na época do professor Hermógenes, no centro do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana. Tive muito contato com o professor Hermógenes e o professor Hermógenes foi um dos responsáveis, naquele momento, por me introduzir junto a Satya Sai Baba. Através dele, eu fui para a Índia e fiquei junto na organização Satya Sai Baba durante 10 anos aqui no Brasil. E esse processo de Hatha Yoga foi muito bacana, no meu caso,
porque eu entrei para fazer ginástica, eu achava que Hatha Yoga era ginástica. E quando, de repente, eu me dei conta, não tinha nada a ver com ginástica, era muito mais que isso. É claro que eu emagreci muito o Hatha Yoga. Eu cheguei com o Hatha Yoga, eu estava quase 20 quilos a mais, e nunca mais reencontrei esses 20 quilos. Mas eu encontrei uma coisa muito bacana, que foi acessar cada vez mais. Esse era o processo da Hatha Yoga. Isso começou cada vez a me trazer mais para um padrão melhor. Sabe? Passei por todo um processo de chás, de ervas. Eu acabei, em certo momento da minha vida, tinha uma loja de produtos naturais no Catete, no Rio de Janeiro. E isso foi fantástico, fantástico. Eu falava que chegou um momento na minha vida que eu parecia um próprio pai de santo. Eu ficava num canto e as pessoas iam lá pegar receitas comigo. Como é que faz a rola integral? Que chá que é bom? Isso aqui é bom para tomar banho? Que cristal que vale a pena? Aquilo é um deleite. Eu estava ali vivendo um processo muito bacana. Não pude levar por muito tempo, mas acabei mergulhando em várias coisas, como o Reiki, como também a cura prânica. Quando o Showa veio ao Brasil, que foi o criador da cura prânica, ele veio ao Brasil, ele trouxe, eu fui lá, fui um dos primeiros a trabalhar com ele, e isso era muito fantástico. Aquilo não parava. Vários tipos de massagens, aquelas formações iniciais de coach lá atrás. Claro, não podia deixar de ser, né? Eu fui ligado também ao espiritismo e estava lá dando passe. Não tinha dúvida, né? A ideologia, uma coisa muito bacana na minha vida. Meu Deus do céu, caramba, Nossa Senhora, imagina, dentro dos nossos olhos, tem tudo, está tudo ali dentro dos nossos olhos, todo o mapa. E aquilo ali me deixava muito maravilhado, sabe? Muito maravilhado. E uma das primeiras coisas que eu comecei realmente a atender foi com florais. Eu comecei lá nos anos 80 a orbitar os florais de Bach, depois dos californianos, depois dos florais do deserto, e vários florais, e aquilo para mim era muito maluco. Eu falava, caramba, como é que pode? Como é que, ao tomar isso, eu consigo romper esse plástico que me envolve e conseguir botar a cabeça para fora? Eu falava que era como se fosse uma escada, que eu subia e eu conseguia olhar do outro lado do muro. E aí sim, e aí tomar decisões. Eu falo que esse é o contexto das mais variadas terapias, né? A gente faz uma terapia, a gente passa por um processo como esse, e é como se levantasse o nosso padrão. E ao levantar o nosso padrão, aproveita. Toma as decisões que tem que tomar. Porque muitas vezes eu faço uma terapia agora e largo, e a poeira vai baixando. E as decisões não foram tomadas. E eu falava muito isso do floral. Aproveita, vai lá, se joga, fala o que tem que ser feito, porque nesse momento você está vendo luz. E era isso que acontecia muito com os florais, né? E a radiestesia, que foi o meu último processo, que eu comecei a me jogar muito bacana, né? Mas o que eu falo sobre isso, nessa história toda? A gente, quando entra aqui nesse planeta, né? A gente vem de uma coisa muito interessante, por mais que a gente fala sofrimento fora, sofrimento, mas a gente está lembrando. É como se a gente estivesse no paraíso. Eu estou descendo aqui para entrar numa encarnação e eu estou começando a perceber, eu já consigo lembrar de várias coisas. Uma criança é tão pura, é tão meiga, é tão bonito o que tem dentro de uma criança ainda, né? E com o tempo, ela vai pegando um elevador e ela vai acessando o mundo, né? Vocês podem ver aqui, ela está apertando o botão errado, teria que apertar o botão de baixo, né? Para começar a descer. E vai descendo. E ela que começou lá em cima, numa frequência alta, quando se dá conta de tanto descer nesse elevador, começa a passar por processos que não precisa passar. Não precisa passar, não tem motivo de estar passando, né? E ao passar por esses processos, a gente começa a achar que o mundo é isso. O mundo é sofrimento, o mundo é provas e expiações. E a gente se acostuma com isso. E fala que, não, eu vim aqui para sofrer. Eu vim aqui para entrar nesses processos, para ser chicoteado, para pagar karmas, né? E será, né? Esse é o processo? Eu não vejo dessa forma, sabe? Por quê? Qual foi o meu grande entendimento nessas histórias todas? E isso vem muito com o processo que eu trabalho atualmente, com o processo da cura reconectiva e com a da reconexão, porque eu via dessa forma. Eu achava que a gente vinha para cá para pagar. É um processo de karma. Eu tenho muitos karmas. E como eu tenho muitos karmas, eu sou devedor.
E o que eu vejo atualmente nesse sentido maior? Eu acredito que eu sou a essência que arranjou um invólucro. E o que essa essência vai fazer aqui? Ter experiências, experimentar. Experimentar. Por quê? Porque essa essência, como ela vai densificando, ela não consegue nadar aqui em cima, mas ela consegue nadar aqui. Então, é como se a gente pegasse e aprendesse a nadar pelo computador. Eu sei nadar de tudo quanto é forma. Eu sei nadar de peito, de costa, de cabeça, de lado, de pé. Eu sei nadar. Nado de tudo quanto é forma. E eu preciso de um rio. Eu preciso de um corpo para botar em prática tudo isso. A essência vem fazer isso. A essência vem experimentar através do invólucro. E esse invólucro, muitas vezes, por não aprender isso, ele começa a achar que tudo que tem experiência é boa ou ruim. A gente começa a julgar. E a gente cai na grande armadilha, né? Qual é a grande armadilha? É não perceber que a gente já é divino. Então a gente fica naquela história tipo assim, eu tenho que chegar um dia a ser divino. Não, eu já sou divino. Eu só tenho que lembrar. A primeira coisa. E a segunda coisa, eu tenho que aprender a ser gente. E quando eu consigo unir as duas coisas, lembrar que eu sou divino e aprender que eu sou gente, as coisas começam a fluir. Mas a grande confusão é que muitas vezes a gente não consegue nem lembrar que é divino, nem aprender que é gente. E aí a gente começa a botar a culpa no mundo, né? A gente começa a botar a culpa no sofrimento. A gente começa a viver uma vida realmente de provas e expiações. Cada um tem o seu entendimento. E nisso vem a grande sacada, né? Sair dessa bolha, começar a perceber uma coisa diferente, né? Bem, uma das coisas que é bem básica nessa história toda é o conceito de ajudar, né? A gente, às vezes, tenta tanto acender outras velas com a nossa chama, quando a nossa chama, muitas vezes, não é tão forte, né? E eu não consigo nem acender a outra chama e eu acabo, às vezes, apagando a minha chama. E o grande barato da história é cada vez mais criar luz em si mesmo. Porque quando você cria luz em si mesmo, o que acontece? O seu farol começa cada vez mais a iluminar o planeta. E isso é um barato, né? Porque a gente quer, de repente, dividir a nossa luz, e de tanto dividir nossa luz, eu começo a dividir o que eu não tenho mais. Mas eu começo a clarear cada vez mais, ter mais percepções, cada vez ter mais luminosidade, não tem jeito. Todos aqueles que estão perto vão ser beneficiados por isso. E isso é básico, é bem básico. Então, às vezes a gente fica, eu tenho que ajudar outro, tenho que ajudar outro. Sim, é aquele velho esquema da máscara no avião, né? Em caso de descompressão, coloque primeiro a sua máscara, para depois colocar a máscara no vizinho. Será que a gente faz isso? Será que a gente pensa? Será que a gente cada vez mais se clareia? Cada vez mais a gente pega por esse brilho, consegue ter mais luminosidade para brilhar para o mundo? Esse é um grande desafio, né? Por quê? Porque se a gente for pensar, como eu falava anteriormente, a gente já é divino. A gente já é 100%. A gente não vai ser 110%. A gente pode ser realmente, cada vez mais, quando a gente não percebe isso, a gente pode ir chegando a 1, 2, 3, 10%. Sim, claro. Mas não precisa, né? A gente já é o todo. Já é o todo. E quando a gente começa a perceber isso, a gente um dia, lá de cima, saiu como criança e acabou caindo na portaria, a gente começa a subir. A gente tem a condição de subir novamente. E ao subir novamente, a gente pode realmente voltar a habitar aquela parte lá que a gente saiu. Aquela parte que era o paraíso, né? E isso é o grande barato da história. É perceber que as coisas estão acontecendo, mas necessariamente eu não tenho que estar mergulhado nela. Surfar na Matrix. Usar os ventos como um barco usa, né? O barco está lá. O vento contrário, vira-se a vela e aquele vento começa a empurrar para frente. Então, essa é a grande sacada, né? Eu dou como exemplo, as pessoas muito falam assim, não, eu tenho que parar de ver televisão. Televisão é uma coisa ruim na minha vida. Eu tenho que aprender a ver televisão. E quando eu aprendo a ver televisão, como, por exemplo, eu aprendo a ver um filme de terror.
filme de terror está lá e eu estou aqui. Cada vez que eu deixo o terror entrar em mim, eu levo susto. Cada vez que eu paro na frente do noticiário e deixo que ele entrar em mim, eu levo susto. Então, o grande aprendizado é aprender a ver o noticiário, a ver o filme de terror e a ver o mundo. Levar uma vida como se a gente fosse uma frigideira Tefal, né? Aquela frigideira da Polishop, aquela que não gruda nada. Porque o mundo não vai largar de jogar coisas para grudar na gente o tempo inteiro, sabe? E eu vou querer pegar um lado. O mundo vai querer me dividir. O mundo vai querer me dar um time de futebol, um partido político, vai querer me falar que eu sou vegetariano, carnívoro, o mundo vai fazer esse tipo de coisa. E eu vou começar a julgar. E aquilo são mais pedras. E o que faz com que eu perceba isso? O que faz com que eu perceba isso é nível frequencial. Que nível eu estou habitando? Quanto mais denso eu estou, mais difícil é de perceber essas coisas. Quanto mais denso eu estou, mais difícil é de eu sacar o que estão colocando nas minhas costas, o que estão colocando de pedras na minha mochila. E nesse momento eu começo a sair desse processo, né? Eu começo a voltar. A voltar para onde? Lá, para o paraíso, né? Bem, como é que foi o reinício, vamos falar com vocês, da minha vida, né? Como é que tudo começou a acontecer, né? Eu já tinha passado por vários processos, ido para a Índia, ligado a Satya Sai Baba. Eu me achava o tal, né, velho? Pode falar que você está falando com o ser iluminado aqui. Afinal, pô, sabe? Imagina, né? Ego não faltava, sabe? Por mais que a gente falava, não, o que é isso, irmãozinho? Mas internamente fervilhava. Parecia um sol de frutas. Tanto ego vibrando aqui, né? Bem, e aí o que aconteceu nessa história toda? Eu estava num trabalho, estava acontecendo dentro de um hotel na praia, lá no Rio de Janeiro, em Búzios, e foi passado um filme. E esse filme mostrava um trabalho. Mostrava um trabalho que estava acontecendo com um médico americano. Esse filme, esse trabalho todo, me levou a isso. Ó. Esse é o Rogério, atualmente. Esse é o filme. The Living Matrix, a matriz viva. Eu cheguei e tive acesso a esse filme e eu fiquei muito empolgado. Por quê? Porque nesse filme mostrava o seguinte, mostrava um médico americano mexendo com uma criança, e essa criança estava em Atenas, e aquilo foi muito estranho, porque a criança tinha paralisia cerebral. Eu ficava, peraí, com tudo que eu mexo, com todas as terapias que eu faço, aí que é isso. Paralisia cerebral é demais, né? Pô, quebra o galho, né? Bem, e a gente ficou empolgado dali e importou esse livro. Ele estava sendo lançado na Europa, a gente importou esse livro e eu praticamente li esse livro em 2 dias. Li o livro em 2 dias e eu comecei a brincar com aquilo que ensinava-se nesse livro, a brincar, sabe? E eu senti algo diferente, porque eu falei, caramba, peraí, isso não é que nem passe espírito, isso não é que nem reiki, isso não é que nem cura prânica, tem algo diferente, eu estou sentindo algo diferente, é estranho. E eu comecei a oferecer gratuitamente às pessoas que queriam experimentar, né? Gratuitamente num consultório que eu tinha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, essa história. E o que aconteceu? No primeiro mês, uma senhora que tinha um câncer na garganta ficou curada. E aquilo foi, assim, um horror para mim, vocês não têm ideia. Se eu falasse, então foi bom. Não, eu levei um susto danado. Porque você pega bem, o cara nos Estados Unidos está dando certo, você, de repente, o cara vai, cuida de algum processo na garganta e fica bom. Bem, em pouco tempo, o consultório estava lotado. Eram várias pessoas. Aquilo ali começou a chegar pessoas de tudo quanto era lado. E eu comecei a ficar assustado. Falei, o que era isso? O que eu estou mexendo? Isso é o quê? O que tem a ver? Que trabalho é esse? O que está acontecendo? Sabe? Bem, assustado estava, comecei a ver onde que esse cara poderia dar um curso, alguma coisa assim, onde eu poderia ter contato com ele. Porque o que era aquilo dali? E eu saí do Brasil e fui atrás desse cara. Então, foi muito interessante a forma de chegar até lá, com o que aconteceu. Várias coisas aconteceram aqui no Brasil que foram significantes para mim, antes de ir. E lá fui eu. E quando eu cheguei lá,
eu descobri que eu não estava trabalhando com trabalho de cura. Aquilo não tinha a ver com cura. Eu me achava o curador de Cabo Frio, o bambambam do Rio de Janeiro, aquele que curava câncer de garganta também, mas outras coisas, sabe? E eu chego lá e vejo que, nossa, esse negócio não cura. Esse negócio não cura. Ele vai muito além, muito além. Eu achei que era um trabalho, até porque o nome era cura reconectiva, né? Cure os outros, cure a si mesmo. Que isso? Então, o que era isso? O que a cura reconectiva é, né? O que ela faz, sabe? Ela é um trabalho que tem por objetivo levantar um padrão frequencial. Aquilo que a gente falava ali, levar a gente de volta ao paraíso. E esse cara aí, ó, o tal do Eric Pure foi o cara que começou com esse trabalho no planeta. Ele foi de uma forma muito também acidental, ele era trabalhava médico, né? Trabalhava com quiropraxia, e um certo final de semana ele começou a perceber algo diferente. As coisas começaram a ter um outro contexto, ele começou a perceber, sabe, era barulho acontecendo na vida dele, estranho, muito estranho na casa, e quando ele chegou para trabalhar na segunda-feira, ele começou a atender os clientes dele e começou a perceber a mão dele esquentava na quiropraxia, e os clientes começaram a ter registros. O que a gente chama de registro é o que pode estar acontecendo em volta, espasmos, a respiração muda, os olhos começam a vibrar, sabe? E ele começou assustado com isso, porque eles começaram a contar que estavam vendo seres em volta quando ele atendia. Ele falou, que é isso? Imagina um americano médico passando por isso. Aqui no Brasil isso é normal, né? Mas lá não. E esse cara começou a ficar assustado demais com o que estava acontecendo. O que era isso? Que troço estranho esse estava acontecendo? Mas era só o início, que ele ainda tinha muito mais a ficar assustado, porque esse pessoal começou a voltar e se curar de coisas que não conseguiam de maneira nenhuma ser curados com quiropraxia. E aí ele ficou assustado demais, né? Ele começou a se colocar em teste, ele queria se testar. Ele começou a procurar algumas universidades americanas, europeias, para ser testado, sabe? E começaram a perceber que era uma frequência que ele estava captando. E nesse inteirinho, um dos clientes dele começou a fazer, veio um cliente que começou a fazer canalização de um ser de outra dimensão, que falava o seguinte para ele: o que você está acessando é uma frequência. Essa frequência nunca esteve aqui no planeta. Ela sempre esteve no universo aqui em volta, mas ela está sendo acessada. Agora a gente está tendo condições de acessar essa frequência. Bem, é claro que ele ficou muito assustado com o que estava acontecendo, né? O que era isso? O que era essa história? E aí não teve jeito. Os cientistas também atestaram que era uma frequência, e ele chegou um momento que ele falou assim: eu tenho que ir em frente, eu tenho que levar isso para o mundo, tenho que dividir isso com as pessoas. E lá foi ele circundar o mundo ensinando isso. Largou o consultório que ele tinha lá em Hollywood, que era um consultório maravilhoso de quiropraxia, largou e foi ensinar. Foi assim que eu tive contato com ele. E aí eu comecei a aprender o que era curar. Porque até aquele momento, quando eu saí do Brasil, eu achava que curar era, vamos lá que o curador Rogério vai curar você. E eu comecei a perceber de como o processo de cura é um processo muito maior, né? É um processo muito interno. Porque se fosse assim, qualquer pessoa que está passando por um processo de câncer, fez uma quimioterapia, curou. Ou foi lá, está com dor de cabeça, tomou qualquer tipo de analgésico, cura. Né? Como alguns curam, outros não curam. Então, é muito interessante você perceber esse tipo de coisa, né? Porque o curar é um processo muito interno. A gente vê agora, tem várias pessoas que estão tendo acesso a tudo quanto é tipo de Bem, esse processo que a gente está vivendo aí, e aí? Então, e não pegam esse vírus. Por quê, né? Por quê? Que tipo de coisa? Eu falo que, na realidade, segundo o genoma, dentro do nosso corpo, a gente tem de A a Z, todas as doenças possíveis estão no nosso genoma. A gente deflagra se quiser, né? A gente vai querer acessar aquilo dali ou não? Tem pessoas que querem. Então, a nível inconsciente, a gente tem o processo de se adoecer e também de se curar. E quando a gente consegue chegar, e nesse nível inconsciente, a gente consegue estar num padrão maior, a gente começa a atrair o que é mais benéfico. Então, o curar está muito ligado ao padrão que eu frequento. É o que eu vejo. É o que eu vejo na cura recognitiva, por exemplo. Quando eu subo o padrão, eu já vi cada coisa que vocês não têm ideia. Chega a assustar. Tem pessoas que tinham câncer, tumores no cérebro, e de uma hora para outra sumiu. Tem pessoas com câncer sério, pessoas com falta de emprego, pessoas que não conseguiam arranjar relacionamentos, pessoas que não conseguiam estar numa situação financeira muito ruim. E aí você fica, mas peraí, que negócio é esse?
A conta é básica. Se eu estou vibrando numa vibração alta, numa vibração mais sutil, numa vibração mais harmônica, tudo vem. Tudo vem. O relacionamento vem, a prosperidade vem, a saúde vem. Se eu estou numa vibração mais densa, ó, deu mole, vai perder. É assim que funciona. Essa é a conta, né? E quando a gente começa a sacar isso, sabe? O que eu tenho que fazer? Se eu não quiser fazer cura regulativa, vai dançar, vai cantar, vai caminhar no mato, vai dar um mergulho, mas não vibra baixo. O mundo te leva a isso. Cada dia que passa tem uma variante nova, né? Cada dia que passa você se assusta, cada dia que passa o que acontece, sabe? Vamos lá, vamos botar você de uma forma mais densa para que você produza medo e esse medo gere alguma coisa para alguns, né? Então, a gente decide que tipo de coisa que eu quero produzir, que tipo de coisa, que tipo de saúde eu quero ter, que tipo de prosperidade ou não, que tipo de relacionamentos ou não. A gente decide. Mas, às vezes, a gente é levado. Aquela história que eu fico falando que a gente é levado como gado, eu posso decidir, não, isso não é para mim. E esse tipo de decisão requer estar com uma vibração melhor, estar percebendo o que muitos não percebem. E olhar e eu te entendo, vá, eu consegui perceber o que você não percebe. E aí, nesse momento, a minha luz começa a brilhar. E como tudo começa muitas vezes a dar certo, a gente começa a atrair pessoas. Porque, eu quero ser igual a você, eu quero ser igual a você. Mas por quê? Porque, nossa, eu vejo você com a luminosidade, eu estou perto de você, as coisas não fluem, eu falo com você, dá certo. É interessante, né? E o que é isso? Onde eu estou vibrando? Nossa, eu chego perto de você, me dá uma dor de cabeça. Ai, que mal-estar estar perto de você. Cruz, credo, desconjura, Maria. Onde está essa pessoa vibrando, né? Então, vá fazer alguma coisa, vá tomar um banho, deixar aquela água cair como luz na cabeça, limpar, vá ter contato com a natureza. Ou então vou fazer cura regulativa. Ou Theta Healing, ou Bar de Axis, ou qualquer outra coisa, sabe? A cura regulativa não é o único padrão. Tem várias coisas que nos elevam. No meu cardápio, eu tenho aqui cura regulativa e reconexão. Mas, nossa, tem uma infinidade de coisas boas, coisas maravilhosas, que visam nos levantar. Que pode ser simplesmente um banho, ou caminhar em cima de uma grama, sabe? E aí, a gente começa a mudar a vida. Nossa, mas como está mudando minha vida? Nossa, a conta é básica, né? Eu só melhorei minha vibração. Então, isso é o curar. E o que é cura reconectiva? Vamos lá. A cura reconectiva, ela é uma frequência, como eu falava ali antes, que o Eric Piru teve acesso, que eu tive acesso quando comecei a brincar com aquilo. Ela é uma frequência, ela está aqui, ó, no planeta. Imagina, ondas de rádio. Um detalhezinho já. A gente vai estar fazendo já. A gente vai fazer, ela pode ser feita à distância, então eu vou estar fazendo em cada um de vocês que estão aqui vendo. Cada um de vocês. Vocês vão receber cura reconectiva. Olha que barato, já. Então, ela é uma frequência, ela está aqui, e o praticante de cura reconectiva, ele simplesmente pega. Imagina que eu tenho aqui, em vez de duas mãos, eu tenho duas raquete não de tênis, mas raquete de ping-pong, né? Eu fico aqui segurando, mandando para a pessoa, mantendo a frequência de direção à pessoa. A frequência entra na pessoa, ela não passa por mim, ela entra na pessoa. E quando ela entra, ela começa a mexer frequencialmente. Aí a pessoa fala, mas peraí, mas então não teria... Não, ela é uma banda móvel de frequência. Por isso que ela atua muitas vezes na prosperidade, na saúde, no relacionamento, porque ela mexe nos mais variados tipos de frequência que a gente está ali vibrando. E ao mexer nessa frequência, a gente começa a brilhar. E isso é tão interessante, nossa senhora, quando você acende uma pessoa, que você vê como a pessoa sai, o brilho, o que começa a acontecer quando a pessoa faz 2 sessões seguidas, ela faz a primeira sessão, aí 2 dias depois ela faz a segunda, ela chega lá que te dá um abraço, que... Uau, o que é isso? Não é a mesma pessoa anterior, mudou o padrão. E ao mudar o padrão, a gente vai atrair o quê? Coisa mais benéfica, né? Coisas que são mais nutritivas à nossa existência. E isso é bem básico. Então, ela funciona dessa forma. Quando eu consigo acessar, receber essa frequência, ela entra e fica. E ela pode ser feita como? Ela pode ser feita de forma presencial ou ela pode ser feita à distância. E isso é um barato, né? Aliás, isso aí foi o que me convenceu do trabalho. Por quê? Porque presencial pode ser, eu estou ali fazendo em cima da pessoa, está lá, a pessoa está recebendo, a pessoa pode estar lá deitadinha na máquina falando assim, vai dar certo, vai dar certo, vou me curar. Você imagina só a distância.
Uma pessoa está lá na Califórnia, ou então está lá em Londres, e não sabe que está recebendo, porque alguém pediu para fazer para ela lá, e a pessoa não sabe. E 2, 3 dias depois ela tem uma mudança gigantesca na vida. Imagina o que é isso. Isso acontece. Eu já tive vários e vários casos assim. Você fica, como pode? Então não tem um placebo nessa história, né? Porque essa pessoa não sabia que estava recebendo. Então ela pode ser feita à distância até para pessoas que não sabem. E aí você fica assim, mas peraí, então eu estou mexendo no livre-arbítrio da pessoa. Que negócio é esse? Como é que você pode mexer no livre-arbítrio da pessoa? Não. A cura recognitiva abre uma porta e passa se quiser. Tem pessoas que não. Eu tive vários casos de pessoas que deram trabalho e ficaram lá, não, eu estou aqui, eu não quero. Bom, então fica aí, fica no teu pedestal. Fica lá sofrendo com o teu câncerzinho, com a tua falta de relacionamento, com a tua falta de prosperidade, tá bom. Tem pessoas que têm ganho por isso, é muito interessante. Ai, eu quero ser chamado de injustiçado, me deixa aqui, eu sou feliz. Tá bom, tem pessoas que assim, tá bom. E tem pessoas que querem acessar um padrão melhor. Então, não tem jeito, é assim. Então, você não está mexendo no livre-arbítrio, não está lá, anda, te cura da marra, não. Você abre a porta. E às vezes a pessoa que está aqui tomando seu chazinho de boldo, feliz da vida, um boldo com lógica, delicioso, né? Sem adoçante, é claro, né? Aquele chazinho que até o fígado se revolta. Aí você vai e oferece do outro lado um pudim de leite condensado, aquele pudim com aquela calda de caramelo que não engorda. Não, eu prefiro ficar no meu chá de boldo. Tá bom, tem pessoas que preferem ficar no seu chá de boldo. Então tá bom, e é assim que funciona a cura regulativa. Você não é levado na marra. Ela pode ser feita à distância, como presencial ou à distância para bichos, e ela pode ser feita em plantas também. Isso é muito doido, qualquer ser vivo. Você faz, em bicho é uma maravilha, você não tem ideia como é que funciona. Eu falei cura regulativa em bichos. Então, assim, sabe? Em plantas, como o retorno que dá, né? Quantas vezes eu posso receber cura regulativa? Uma infinidade de vezes. 1 milhão de vezes. Não, cura regulativa em excesso não mata. Sabe? Isso é bem interessante. Meu Deus, eu recebi mais de 2 sessões, será que vai ter um retorno? Vou ficar intoxicado com a frequência. Isso não é assim que funciona. Você pode receber à vontade, sabe? Mas não precisa. Você fez 1, 2, 3 vezes, já é geralmente o suficiente. Às vezes uma única sessão. Às vezes só o que você vai receber aqui já muda toda a tua vida. Tem cada caso que vocês não têm ideia. Meu Deus do céu. Dou palestra pelo Brasil inteiro, fora do país também, e as pessoas vão à palestra. E depois, às vezes, me contam, Rogério, aquela palestra mudou minha vida. Eu recebi aquele negócio lá e, caramba, tem casos de curas que vocês não têm ideia, sabe? Como me preparo? Não tenho preparo, sabe? Quando você vai fazer uma sessão presencial, a única coisa que eu falo é o seguinte, vá com pouco ou sem nenhum perfume. Porque, às vezes, durante a sessão, odores começam a acontecer, sabe? Rosas, jasmim, já tem cada caso, você não tem ideia. E às vezes eu estou cheio de perfume e fico lá. Então, só isso. Porque imagina se a pessoa vai fazer uma sessão que ela não sabe que está recebendo. Não tem preparação, né? Geralmente, nesse caso, eu costumo fazer a sessão à noite, para que a pessoa possa receber dormindo, né? Então, o que ela vai trazer para a nossa vida com a regulativa? Equilíbrio. Ela vai equilibrar. Equilíbrio nível físico, mental, emocional e espiritual. A gente fala que tem outros equilíbrios também, mas isso é bem básico. Então, a cura regulativa, ela traz equilíbrio. Ela coloca a gente, sabe, num processo maior, sabe? E aí, o que aconteceu com isso? Eu estava lá no exterior, na formação de cura regulativa, apresentou um trabalho chamado Reconexão. E quando apresentou a Reconexão, eu falei, peraí, a cura regulativa eu já vi que dá certo, né? Eu falava lá no Brasil, fazendo aquele negócio, mexendo com a mãozinha, encerando as pessoas lá, o negócio estava dando certo, o negócio está se curando, eu encero, elas se curam, sabe? E aí, a reconexão, isso é muito louco. Por que eu falava que era muito louco? O que é dito na reconexão? É dito que a gente tem uma malha magnética, e essa malha magnética ela tem um referencial no planeta, que é uma malha no planeta, e uma malha no universo. O que a reconexão faz? Através dessa frequência, a gente vem ligando pontos e linhas que estão, de alguma forma, desligados a essa malha do planeta, que está ligada à malha do universo. E é muito interessante o que acontece, porque a gente começa a receber um nível de informação que não recebia antes. Eu gostei muito acreditar. Eu trabalhei com isso há alguns anos, e eu olhava aquilo e ficava assim, sei lá, pode ser que eu me engane, estranho, pô, caramba, sabe? E dava certo.